Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Hoje será nosso primeiro programa sobre um assunto muito importante para quem deseja montar o seu negócio e começar a empreender, a abertura de empresas. Vamos fazer uma série de programas sobre o assunto, começando nessa semana. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e esse é o programa Conexão Contábil. Iniciar um negócio no Brasil não é tarefa fácil. Mesmo antes de você começar a empreender, você já enfrenta uma série de dificuldades, uma série de problemas e você precisa estar preparado para se adequar a essa realidade. O Brasil é um dos países mais difíceis de você iniciar um negócio. Segundo dados do Banco Mundial, leva-se em média 107 dias para abrir uma empresa no Brasil, o que é quase 70 dias a mais da média dos nossos vizinhos da América Latina. Ou seja, é um processo muito demorado. E você pode contar com um contador para lhe ajudar a diminuir um pouco essa dor de cabeça. Mesmo com todas essas dificuldades, o número de empreendedores brasileiros aumentou nos últimos anos. Segundo dados do Sebrae, aproximadamente 11 milhões de novas empresas foram criadas nos últimos 3 anos e meio. A priori, isso pode parecer como algo para se comemorar. Afinal, empresas novas significa mais movimentação na economia, mais empregos, mais renda e, quem sabe, até uma alternativa para que o país saia da crise. No entanto, existe algo que nós precisamos verificar acerca do perfil desses empreendedores. Ao contrário do que seria desejável, esses empreendedores que estão surgindo no Brasil não são empreendedores que se dedicaram, que estudaram ou que estão montando uma empresa realmente por desejo e por aptidão ao empreendedorismo. A maioria dos empreendedores que nós temos no Brasil são empreendedores por necessidade. O que seriam esses empreendedores por necessidade? São aqueles empreendedores que não têm aptidão específica para empreender, não têm uma ideia brilhante, uma ideia inovadora, muitas vezes não se planejaram para iniciar um novo negócio, mas por uma questão de necessidade, seja por desemprego, por terem sido demitidos de uma empresa, ou enfim, por não conseguirem se manter apenas com o salário que ganham no seu trabalho atual, montam uma empresa, montam uma organização nova e começam a empreender, mesmo sem ter o conhecimento necessário para tal. Nesse ponto, o trabalho do contador pode ser fundamental para garantir o sucesso desses empreendimentos. Ora, é muito comum você ver empresas que iniciam sem ter um administrador, sem ter um economista, sem ter uma assessoria na área de marketing, mas mais de 90%, segundo dados do Sebrae, dos empreendedores procuram um contador na hora de montar o seu negócio. Então aí vem uma responsabilidade muito grande para nós contadores na hora de assessorar esses novos empresários, muitos deles empreendedores por necessidade, que não têm entendimento, não têm noção de como abrir uma empresa, a realmente montar os seus negócios e terem sucesso. Então não basta que o contador simplesmente faça um processo de abertura de empresa, tire o CNPJ e entregue o CNPJ para o seu cliente pronto. Ele precisa também assessorar desde o planejamento do negócio, as estratégias de mercado, o plano de negócios, o planejamento tributário, para que de fato aquele negócio possa prosperar. Aqui na Belconta, Belém Contabilidade, nós atuamos para que os empresários que nos procuram a fim de abrir uma empresa, de iniciar um novo negócio, tenham todo esse suporte. Então, você não se restrinja apenas na abertura da empresa, na formalização do seu negócio, mas que você tenha também um acompanhamento durante todo o seu plano empresarial. Então, nós assessoramos no sentido de que ele consiga delimitar bem qual vai ser o público-alvo que ele pretende atender, qual vai ser o tipo de mercadoria, o tipo de serviço, o tipo de marketing que ele deve utilizar. Então, para isso, nós contamos aqui com uma equipe formada não só por contadores, mas também por administradores, por economistas, para dar esse suporte completo. E isso é importante que todos os escritórios, todos os colegas contadores façam também. Você assessore esse seu cliente para que ele tenha realmente a abertura da empresa de forma bem estruturada. Vamos fazer um breve intervalo para ter uma mensagem dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, e em seguida nós vamos começar o nosso segundo bloco falando sobre quais são os tipos de empresa que você pode abrir aqui no Brasil, que é algo fundamental para quem espera iniciar um novo negócio, para quem espera empreender. Até lá!
O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533, pelo WhatsApp 919 9994 4102. O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.meuensino.com. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. Bom, eu digo que antes mesmo de você começar a elaborar o seu plano de negócio, uma das primeiras etapas que você precisa saber ao desejar montar uma empresa, desejar formalizar o seu negócio, é saber o tipo de empresa que você vai formalizar. Existem diversos tipos de organização, de negócio que você pode criar no Brasil. Vamos falar então agora sobre um pouquinho dos principais deles e qual a diferença de um para o outro para que você possa tomar a decisão correta quando for montar a sua empresa, for formalizar o seu negócio. A primeira pergunta que você, como futuro empresário, como futuro empreendedor, precisa fazer é se você vai empreender sozinho ou se você vai ter sócios. Então você tem esses 2 caminhos para que você possa seguir. Se você for empreender com sócios, se você tiver outras pessoas que vão participar dessa empresa com você, você pode montar então uma sociedade. Existem vários tipos de sociedade no Brasil, sendo que as sociedades empresárias mais comuns são as sociedades anônimas e as sociedades limitadas. As sociedades anônimas geralmente são grandes empresas, nas quais o capital é dividido em ações. Elas podem, inclusive, desde que registradas e autorizadas pela CVM, ser SAs, sociedades anônimas, de capital aberto e vender essas ações na Bolsa de Valores. Geralmente são grandes empresas, então você tem Petrobras, Pão de Açúcar, Vale do Rio Doce, as instituições financeiras de uma forma geral, que são aquelas empresas que você pode comprar ações, no caso de SA de capital aberto. De um modo geral, as pequenas e médias empresas se constituem como sociedades limitadas. Inclusive, até o processo de registro desse tipo de sociedade é menos burocrático e é mais barato também. Qual é a grande vantagem da sociedade limitada? Além de ser mais barato e mais simples em relação à sociedade anônima, na sociedade limitada, geralmente você tem uma quantidade menor de sócios, podendo ser no mínimo 2. Você precisa ter uma pessoa para participar da sociedade, senão não é uma sociedade, é uma empresa individual. E na sociedade limitada, como o próprio nome diz, você tem uma sociedade de pessoas que respondem limitadamente em relação ao seu patrimônio. Então, uma das principais vantagens da sociedade limitada é que você, ao montar a empresa, ela constitui uma pessoa jurídica diferente da sua pessoa individual. Ou seja, o patrimônio da empresa vai ser independente do seu patrimônio. Caso a empresa se endivide, caso a empresa de repente, infelizmente estamos em período de crise, então isso pode acontecer, ela entre em falência ou ela fique com muitas dívidas, essas dívidas não vão afetar o seu patrimônio de pessoa física, salvo em exceções previstas na lei. Mas de uma forma geral, a sociedade limitada dá uma garantia maior para os sócios, para os empresários, em termos de proteção patrimonial. Então é algo que você precisa conversar com o seu contador, com o seu advogado, quando for constituir a empresa, mas vale muito a pena constituir uma sociedade limitada por essa proteção que lhe dá acerca do seu patrimônio. Agora, se você quiser empreender sozinho, sem ter um sócio, aí você tem também algumas opções. As principais delas são o cadastro como empresário individual,
ou a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é algo mais recente e muitas pessoas ainda não conhecem como deveriam. No caso do empresário individual, que já é mais antigo, há muitos anos existe essa possibilidade de você abrir um negócio como empresário individual, você vai montar não uma empresa, mas uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Ou seja, você vai ter um CNPJ, uma inscrição municipal, uma inscrição estadual, você vai poder utilizar ela para movimentar economicamente à vontade, porém o seu patrimônio para fins jurídicos se confunde, ou seja, é o mesmo da pessoa jurídica e da pessoa física. Ou seja, qualquer dívida que você faça como empresário individual, nessa sua empresa, nesse seu comércio, nessa sua prestação de serviços, pode afetar também os seus patrimônios pessoais. Juridicamente falando, não existe diferença no patrimônio do empresário individual e da pessoa física do empresário. Essa é uma grande desvantagem. Então, muitas vezes as pessoas, antigamente, anos atrás, montavam sociedades limitadas com um sócio fictício apenas para que não precisassem montar uma empresa individual e comprometer o seu patrimônio pessoal. No entanto, o governo criou já há alguns anos essa figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Então a EIRELI veio solucionar esse problema. A EIRELI tem basicamente as mesmas características de uma sociedade limitada, ou seja, como o próprio nome diz, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então você vai responder apenas pelo seu capital social. O patrimônio da empresa, da EIRELI, ainda que seja só de uma pessoa, não se confunde com o patrimônio pessoal do empresário. Então você tem a possibilidade de resguardar o seu patrimônio de forma muito melhor do que como empresário individual. A única desvantagem, digamos assim, se é que pode chamar de desvantagem em relação à EIRELI, é que o capital social dela tem que ser de no mínimo 100 salários mínimos. Isso é para garantir que a empresa vai ter no mínimo aquele capital caso venha a ter problema com credores ou alguma coisa assim. Então você responde só por esse capital social de no mínimo 100 salários mínimos e de resto o seu patrimônio pessoal fica resguardado. Então é uma vantagem muito grande em relação ao empresário individual. Isso é algo que você deve estudar com o seu contador, mas em geral vale mais a pena você montar uma EIRELI do que uma empresa individual por esse resguardo que você tem em relação ao seu patrimônio. E só para lembrar, você não pode ter mais de um registro como empresário individual e nem mais de um registro como EIRELI. Pode ter no máximo um registro de cada, podendo, sem problema nenhum, abrir filiais desses registros. No entanto, as sociedades, seja limitada ou anônima, você pode ter quantas você quiser, não existe um limite para a criação do número de empresas. Ainda para quem quer empreender por conta própria, sem um sócio, sozinho, existe uma outra possibilidade que é o MEI. Então o MEI ele é um tipo de empresário individual, então todas aquelas regras, todos aqueles detalhes que nós falamos sobre o empresário individual serve também para o MEI. A diferença é que o MEI, que é o microempreendedor individual, ele é um empresário individual que tem algumas vantagens, boas inclusive, na área tributária e na área fiscal. Então, como são detalhes bem específicos, no nosso próximo programa nós vamos dedicar o programa inteiro para falar sobre esse tipo de empreendedor, que é o MEI, e quais são as características, as vantagens e desvantagens dele. Então isso é tudo que nós temos no programa de hoje. Eu agradeço a audiência de vocês. Antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer aqui uma divulgação sobre algumas obras que eu publiquei recentemente e que você pode adquirir na internet. São obras relacionadas com a área de contabilidade, o mais recente delas é esse aqui, relacionado com perícia contábil sem enrolação, publicado pela editora Biblioteca 24 Horas, e você pode adquirir no site da Amazon. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, onde você vai poder ver a íntegra desse programa e de nossos outros programas, e também alguns vídeos adicionais extras que nós vamos divulgar lá, com resolução de questão, com resolução de questões de concurso, visão de suficiência, com alguns comentários mais técnicos dentro da área contábil. O link vai ficar também aqui embaixo para que você possa acessar. Curta a nossa página do Facebook e mande sugestões, dúvidas, sugestões de temas que você queira ver abordando, perguntas, críticas, qualquer coisa que você queira mandar para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que vai aparecer aí embaixo também. Novamente agradeço a todos pela audiência, desejo uma ótima semana e lembre-se, conte com o contador.